Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje vamos analisar uma decisão do STJ que estabelece uma exceção à prerrogativa da Fazenda de forma bem específica envolvendo o INSS. Preste bastante atenção, porque é uma decisão pronta para cair em prova, especialmente em concursos da advocacia pública. Quando você estuda para os concursos de procuradoria, concursos da advocacia pública, o processo civil é uma disciplina fundamental. Mas dentro do processo civil existe um núcleo que é tão fundamental quanto ou quem sabe maior, que é a fazenda pública em juízo, ou o poder público em juízo, a parcela da ciência processual civil que estuda tudo o que acontece no processo quando num dos polos da ação está o poder público, ou todos aqueles que integram o conceito de fazenda pública. Falando nisso, quando nós estudamos fazenda pública, existem alguns assuntos que são um pouco áridos para a grande maioria das pessoas que se submetem aos concursos de procurador. Alguns deles são mais, outros menos. Eu vou listar dois que não são tão áridos, mas é difícil encontrar alguém que tenha conhecimento completo sobre isso. Primeiro, conceito processual de fazenda pública. Quem está dentro do conceito processual de fazenda pública? Muitas pessoas acabam errando porque se embananam ao não saber quem exatamente integra o conceito processual de fazenda. OAB integra? A administração indireta toda integra? Existem pessoas jurídicas da administração pública indireta que integram e outras não integram? Quais são? Quais são os entes efetivamente que podem ser considerados fazenda pública? Quais são os entes que têm algumas prerrogativas e outras não? Ou todo mundo que integra a fazenda pública tem todas as prerrogativas? Esse é um outro problema. As pessoas se embananam em relação às prerrogativas. Quais são todas as prerrogativas da fazenda? Você saberia listar quais são as prerrogativas da Fazenda no processo civil, no processo do trabalho, no processo administrativo e em ações específicas, como, por exemplo, nas ações civis públicas ou nas ações de desapropriação? Eu penso que são poucas as pessoas que entendem exatamente o conceito integral de fazenda pública, ou seja, todo mundo que integra esse conceito, e penso que são poucas as pessoas que sabem listar todas as prerrogativas da Fazenda em todos os processos, todos os procedimentos e todas as jurisdições. Essa é até uma ideia boa para um curso. Quem sabe eu não lance um curso aí com 2 aulas, explicando numa aula todo o conceito processual de fazenda pública e em outra aula todas as prerrogativas da fazenda, levando em conta todos os processos, todos os procedimentos e todas as jurisdições. Pois bem, dentro desse tema é que está a decisão do STJ que nós vamos analisar hoje. A decisão do STJ trata justamente de uma exceção à prerrogativa da Fazenda envolvendo o INSS, num caso bastante específico que é a atuação do INSS na Justiça Estadual. Para que a gente entenda tudo, eu preciso passear com vocês por alguns dispositivos legais. Alguns do CPC, um dispositivo da Lei 8.620, 2 súmulas do STJ, para entendermos o que decidiu o STJ com fixação de tese em tema específico de jurisprudência. O primeiro dispositivo que eu preciso analisar com você é o artigo 1007 do CPC, que diz o seguinte: no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, o recorrente aqui é qualquer um que recorrer, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Preparo é requisito recursal, a ausência de preparo leva à deserção do recurso, portanto, o seu não conhecimento. Inclusive porte de remessa e retorno. Porte de remessa e retorno são os custos postais do envio do processo ao tribunal e a devolução desse processo ao juízo de origem. O que eu preciso que você perceba a partir do caput do 1007 é que o porte de remessa e retorno está incluso no preparo. Ele faz parte do preparo. Parágrafo 1º. São dispensados de preparo, então nós temos uma prerrogativa, inclusive porte de remessa e retorno. Ora, porte de remessa e retorno, nos termos da jurisprudência do STJ, está dentro do preparo. Os recursos interpostos pelo MP, pela União, pelo DF, estados, municípios e suas respectivas autarquias, preste atenção porque aqui estaria estabelecida, portanto, a prerrogativa do INSS e pelos que gozam de isenção legal. Esse é o dispositivo 1007 do CPC, parágrafo 1º, que prevê prerrogativa da Fazenda Pública de não ter que recolher preparo nem porte de remessa e retorno para recorrer. A Lei 8.620/93, tratando especificamente do INSS, diz o seguinte: o INSS, nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou oponente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda. Até aí tudo bem. Inclusive quanto à inalienabilidade e empenhorabilidade dos seus bens. Parágrafo 1º.
O INSS é isento do pagamento de custas, translados, preparos, que inclui porte de remessa e retorno, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou oponente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios. Se a situação acabasse aqui, não haveria dúvidas, todas as vezes que o INSS recorre, ele não precisa recolher preparo nem porte de remessa e retorno dos autos. A exceção se encontra na súmula 187 do STJ. O STJ diz o seguinte, tudo isso é válido, menos para a Justiça Estadual. Olha o que o STJ diz. O INSS não goza de isenção de pagamento de custas e emolumentos nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual. O STJ diz pela súmula, tudo aquilo que está na Lei 8.620, artigo 8º, parágrafo 1º, não se aplica no que diz respeito a custas e emolumentos do INSS quando atuando na Justiça Estadual. Essa é a exceção. Então, qual é a primeira conclusão que você tem? O INSS paga custas e emolumentos nas ações acidentárias e de benefício que correm na Justiça Estadual. Segunda pergunta, como é que se dá esse pagamento? CPC artigo 91 diz o seguinte, as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. O artigo 91, portanto, complementa uma informação. O INSS, portanto, quando tiver que recolher preparo e pagar porte de remessa e retorno dos autos, ele vai fazer isso ao final, se vencido na ação. A súmula 483 complementa o entendimento dizendo: o INSS não está obrigado a efetuar depósito prévio de preparo por gozar das prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública. Isso é só um complemento da informação no que diz respeito à prerrogativa. Lembrando que é preciso compatibilizar a súmula 483 com a súmula 178, ambas do STJ. Preste atenção nesse caso aqui. A partir de tudo que a gente estudou, a gente precisa responder o seguinte: o INSS, em ação na Justiça Estadual, de benefício ou acidentária, não recolheu porte de remessa e retorno. Deve o Judiciário declarar a deserção do recurso? Primeiro, o INSS é isento do porte de remessa e retorno na Justiça Estadual ações acidentárias e de benefício? Resposta: não. Segundo, o INSS tem que fazer esse recolhimento prévio sob pena de deserção? A resposta é não. Ele pode fazer ao final, se vencido na ação. A solução dada, portanto, é essa. O INSS não é isento de custas na Justiça Estadual nas ações acidentárias de benefício, vimos isso na súmula 178 do STJ, mas ele não deve recolher porte de remessa e retorno de forma prévia, nos termos do que estabelece o artigo 91 do Código de Processo Civil. Deve recolher ao final, se vencido. Nós estamos fazendo uma compatibilização das prerrogativas da Fazenda, que inclui o INSS, da exceção da prerrogativa da Fazenda nas ações de benefício e acidentárias na Justiça Estadual e o devido pagamento do porte de remessa e retorno pelo INSS nos termos do artigo 91 do CPC. Com tudo isso, a tese fixada pelo STJ no tema 1001, recurso especial 1.761.119 São Paulo, diz o seguinte: a teor do disposto nos artigos 27, 511, parágrafo 1º do revogado CPC, hoje, artigo 91 e 1007, parágrafo 1º do CPC 2015, nós efetivamente estudamos esses dois dispositivos, o STJ tem a dizer o seguinte em grau de tese: o Instituto Nacional de Seguro Social, nos recursos de competência dos tribunais de justiça, Justiça Estadual, está dispensado do prévio pagamento do porte de remessa e de retorno, enquanto parcela integrante do preparo, devendo ser recolhido o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso vencido. Essa é a compatibilização da exceção da prerrogativa da súmula 178 com o artigo 91 do Código de Processo Civil 2015. Então, o INSS, em ação na Justiça Estadual, não recolheu o porte de remessa e retorno, deve o Poder Judiciário declarar a deserção do recurso? Não, porque ele fica condicionado ao recolhimento do porte de remessa e retorno, enquanto prerrogativa da Fazenda, apenas ao final, se vencido, razão pela qual o Poder Judiciário não deve declarar essa deserção, porque é inexistente. A prerrogativa do INSS aqui não é de isenção do porte de remessa e retorno. A prerrogativa do INSS, levando em consideração a súmula 178 do STJ e o artigo 91 do Código de Processo Civil, é de pagar o porte de remessa e retorno apenas ao final, se vencido. Então,
não deve o Poder Judiciário declarar essa deserção. Situação extremamente interessante, porque envolve prerrogativa da Fazenda Pública, envolve a exceção dessa prerrogativa e envolve uma mutação dessa prerrogativa, porque, na verdade, a exceção à prerrogativa seria o recolhimento do porte de remessa e retorno como condição de procedibilidade do recurso, mas aqui não, porque o artigo 91 ele muda efetivamente a prerrogativa, estabelecendo o seu recolhimento ao final, acaso vencido. Então, a compatibilização de todos esses dispositivos com a súmula 178 gerou o tema 1001 do STJ, que fixa uma exceção à prerrogativa e uma forma diferente de aplicá-la quando o INSS está justamente atuando na justiça estadual. Preste bastante atenção, porque esse é o típico assunto para cair nas provas da advocacia pública, porque envolve prerrogativa da Fazenda. É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ter esclarecido a decisão do STJ para você. Até os nossos próximos vídeos. Um forte abraço.